Benedito, boa noite. Boa noite. Nesse final de semana, a gente interagiu bastante com os seguidores do Instagram, né, do Mensageiros. E muitas vezes fomos questionados, né, sobre interpretação de sonho. Mas muita gente querendo saber, eu sonhei sobre meu pai falecido há 20 anos, o que isso quer dizer e tal. E eu queria saber de você o que a gente pode extrair de um sonho, ou se não é interessante a gente extrair de um sonho, ficar nessa tentativa de interpretação. O sonho, existe no sonho 3 aspectos que a gente precisa analisar. O primeiro aspecto do sonho, existe o sonho, o primeiro aspecto do sonho, existe um tipo de sonho, que são os nossos desejos. Né? A gente deseja aquilo, nós queremos aquilo, e aí quando você sai do seu corpo físico, você tem, a primeira impressão que você tem quando você sai do corpo, são as pequenas formas, pensamentos que você tem contato, que são pensamentos seus, que estão impregnados no seu campo áurico, que estão impregnados no seu ambiente espiritual, em você, que você forma o seu mundo. Então, as pessoas, quando estão encarnadas, e que ela se desprende do corpo físico através do sono, o primeiro contato que elas têm é com o mundo espiritual delas, e o mundo espiritual delas é composto pelos pensamentos dela. Então são pensamentos de desejos, de dúvidas, de anseios, né? E que quando você traz isso para o cérebro físico, o primeiro aspecto de evidência, quando fica muito, aquele tipo de sonho fica muito evidente, é quando você está próximo ao corpo físico, onde o cérebro físico registra todas aquelas evidências. Então, quando você está saindo do corpo físico, você começa a ter o primeiro aspecto do seu mundo espiritual. E se tinha algo que te impressiona do teu pensamento, e que aquilo te impressiona muito, e você está próximo ainda do corpo físico, você traz isso para o cérebro físico, você traz os registros para o cérebro físico. Aí você tem o segundo aspecto de sonho, que são de vidas passadas. Ou é do passado ou é do futuro, porque o espaço e tempo, ele é diferente. O espaço-tempo, para quem está no mundo espiritual, ele é diferente de vocês. Vocês acabam se localizando por direita, esquerda, frente, atrás, né, norte, sul, leste, oeste, não é isso? Vocês acabam tendo referência de dia, não é? Da semana, do ano, do mês. No mundo espiritual não se tem esse tipo de referência, principalmente quando você já tem um certo tipo de espiritualidade. Você vive o presente, sempre o hoje. O universo é sempre o hoje. No universo não tem nem passado e não tem futuro. É sempre o hoje. Mas o espírito que está encarnado, que se desprende do corpo físico, em contato com o mundo espiritual, ele pode ter contato com memórias de vidas passadas, com o que ele viveu no passado. Então tem pessoas que retratam o seguinte: eu me vi no passado, eu sabia que era eu, mas eu estava numa outra situação e num outro corpo, e vivendo com outras pessoas, e elas conseguem até identificar quem são essas pessoas. Então ela teve contato com memórias de vidas passadas, como ele também pode ter contato com a vida futura, que nós chamamos de premonição. Eu estou falando de vida futura do encarnado, porque no mundo espiritual é sempre hoje, não há passado nem futuro, mas para quem está encarnado, os sentidos são diferentes, os sentidos aguçam. Vocês possuem 5 sentidos físicos, limitados, porque estão encarnados. Quando você se desprende do corpo físico, esses 5 sentidos, eles se aguçam de uma tal maneira, de uma tal forma, que é como se vocês pudessem ver em cima de uma montanha, uma cidade em cima de uma montanha, vocês conseguem ver tudo que está ocorrendo. É essa impressão que ocorre no mundo espiritual. Então, algumas pessoas conseguem ver o futuro, o que vai acontecer no futuro. É como se estivesse em cima dessa montanha vendo
ou ver o passado. Então, esse é o segundo aspecto do sonho. O sonho, então, tem um aspecto mediúnico de comunicação com o mundo espiritual. Ele tem um aspecto mediúnico e tem um aspecto anímico da alma, de você saber quem você foi e do que pode acontecer. E você pode trazer isso de forma consciente. E aí você tem um terceiro aspecto, que é o contato com aqueles que já desencarnaram e que se encontram no mundo espiritual. Vocês podem ter o contato com a realidade espiritual, com as colônias espirituais, com os departamentos espirituais, com o entretenimento do mundo espiritual, com as pessoas que se encontram no mundo espiritual. E vocês podem ter o contato com o mundo espiritual mais baixo, mais infeliz, mais denso, que são as zonas de sofrimento. Isso pode ocorrer também. Então, são esses três aspectos de sonho. Agora, uma coisa interessante eu quero deixar bem claro para vocês. Quando os seus mentores querem passar um recado para vocês, e que vocês gravem isso, eles nunca vão passar no mundo espiritual. Eles vão passar quando vocês estiverem pertinho do corpo. Por quê? Quando vocês estiverem perto do corpo, quanto mais perto do corpo, mais mais conectado está o perispírito ao corpo físico. Quanto mais conectado estiver, mais fácil de você registrar o que os mentores querem que fique registrado para vocês. Então, geralmente, eles trazem vocês de volta. Antes de encaixar vocês no corpo, por um processo magnético, porque existe esse acoplamento para vocês voltarem ao mundo terreno, se acoplar ao corpo físico novamente, eles vão passar as orientações que são necessárias, que fique gravado para vocês. Por quê? Porque vai ficar impressionado no cérebro físico. Aquelas informações ficam impressas no cérebro físico. E aí, vocês vão dizer assim, puxa, eu sonhei com fulano, ele me disse algo, ele me falou algo, só que quando eu estava voltando foi apagando. Mas não se preocupem, ficou guardado no subconsciente. Quando vocês precisarem dessas informações, elas virão à tona. É assim. E tanto que o processo de obsessão, ele só funciona também dessa maneira. Sabe aquele processo que você não consegue voltar ao corpo? Você não consegue voltar ao corpo físico. Ou aquele processo de terror, que acontece isso, que a pessoa está se sentindo sufocada. Por que os obsessores eles usam essa tática? É a mesma tática dos mentores espirituais. Eles usam a mesma tática porque eles sabem que você chegando perto do corpo e eles começarem a sufocar o corpo físico, você vai sentir as impressões do corpo físico. Se você estiver longe do corpo físico, você não vai sentir nada. Você não sente nada. Mas quando você está voltando ao corpo físico, eles já sabem que agora é hora de pegar ele. Agora é hora de a gente passar um sufoco nele. Aí eles chegam perto do corpo físico de vocês, usam o fluido vital de vocês, mais o fluido espiritual, e começam a sufocar vocês, começam a estrangular vocês. E vocês sentem isso, que vocês estão próximos do corpo. Aí vocês começam a sentir o quê? O desespero. Não consegue acordar. Já aconteceu isso? De não conseguir acordar? E aí quer falar, a voz não sai? Isso é processo de obsessão. Isso é um processo de obsessão. E é uma tática muito usada pelos os nossos irmãos infelizes. Como é uma tática muito usada pelos mentores espirituais, quando vocês estão chegando perto do corpo, eles passarem informação no qual eles querem que você fique gravado, para que vocês aproveitem daquela informação. Assim é a tática. Quanto mais longe do corpo físico, menos as impressões vocês vão sentir no corpo físico. Quanto mais perto do corpo físico, mais vocês vão sentir as impressões. Por isso que sonho, ele vem em fragmento. Por isso que não dá, só um momentinho. Por isso que sonho não dá para interpretar. Porque sonho você tem o acesso, filho, a muitas informações do mundo espiritual.
E ele vem, e às vezes o sonho vem através de figuras e de símbolos. Porque você teve acesso a memórias, a paisagens, a imagens, a conversas, a coisas que te deixaram uma boa impressão ou uma má impressão. E eles vêm fragmentados, porque nem sempre eles vêm de uma forma consciente, porque você pode estar a uma distância muito grande do corpo físico. Então eles vêm muito fragmentados, completamente fragmentados. Entendeu? Então é muito simbólico. Então tentar interpretar sonho é realmente extremamente perigoso. Né? Você dizer que sonhou com isso e pode acontecer isso. Então nem sempre. Às vezes pode ser algo simbólico de imagens, de vivências, ou no mundo espiritual, ou de vidas passadas, ou algo no futuro, ou dos teus pensamentos, que estão impregnados de símbolos, de formas e de imagens. Então, isso é muito difícil você interpretar sonho. Né? Mas está ligado ao mundo espiritual. Às vezes a gente consegue pegar um bom relance do mundo espiritual. Um contato com um ente querido em tal local, onde você realmente consegue ver todos os detalhes. Você sente até o cheiro do perfume, a roupa que ele vestia, às vezes a bijuteria, às vezes os trejeitos. Né? E você traz isso de forma consciente, aquele detalhe, aquela situação. Eu posso dizer a vocês que viver no mundo espiritual, eu vou tentar achar palavras, mas 1 minuto, posso dizer a vocês que pode ser 1000 anos, pode passar 1000 anos em 1 minuto da vida de vocês, pela questão de espaço-tempo. Pode passar. Em 1 minuto pode passar 1000 anos de existência de vocês. Como, às vezes, 30 segundos, 10 da sua existência agora. E com detalhes assim, de uma forma... É como se você estivesse vendo um cinema sentado e como se você tivesse um tempão lá naquele cinema, vendo a sua vida passar. E às vezes foram só 30 segundos, 15 segundos. É o suficiente para a espiritualidade benfeitora marcar o que precisa ser marcado. Né? Na questão daquilo que tem que ser falado, porque quando você aciona as memórias, e todas elas estão no campo mental e no subconsciente, mas uma vez que você sai, você tem acesso a esse campo mental, a essas memórias. E isso é a questão de espaço-tempo, você pode ter contato com todas elas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.